Muito boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos ao webinar As Mulheres no Associativismo, organizado pelo Sindicato dos Professores da Região Centro e pela Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, e que se insere no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher. Com o objetivo de promover o contributo da mulher numa sociedade em que as desigualdades de género ainda subsistem, infelizmente, como todos sabemos, e de valorizar o seu papel no movimento associativo e o seu contributo para a sociedade, para as populações e as comunidades locais, desafiámos 3 dirigentes associativas, as nossas convidadas Diolinda Nunes, Isabel Graça e Isaura Reis, a quem agradecemos desde já a presença e a disponibilidade para partilharem connosco as suas experiências e perspectivas sobre esta temática e que passo desde já a apresentar. A Diolinda Nunes é dirigente associativa voluntária e benévola, é licenciada em Desenvolvimento Comunitário pelo Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida e pós-graduada em Economia Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. É assessora da direção da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, onde colabora na estrutura, concepção e elaboração de conteúdos da revista Análise Associativa. É formadora e consultora na elaboração e submissão de candidaturas a projetos e fundos estruturais de liderança e comunicação na praxis associativa e em temáticas módulos diretamente ligados ao associativismo. E é também coautora do livro Liderança Comunitária, um estudo colaborativo com dirigentes associativos. A Isabel Graça, eu tenho aqui pouco sobre a Isabel, ela depois poderá dizer mais sobre si. Sei que é engenheira agrónoma aposentada do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e que penso que neste momento pertence à Associação Ambientalista de Alenquer. Portanto, é tudo o que tenho sobre a Isabel, mas claro que ela depois poderá dizer mais alguma coisa em relação a isso, se assim o entender, naturalmente. E finalmente a Isaura Reis é professora aposentada e é licenciada em Economia, mestre em Administração e Supervisão Escolar e doutora em Educação. Também foi dirigente sindical deste sindicato, Sindicato dos Professores da Região Centro, na qualidade de membro do Executivo Regional da Direção de Castelo Branco e também delegada sindical. Tem também uma vasta experiência autárquica, aliás atualmente é eleita da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo. Foi presidente da direção da Beira Serra, Associação de Desenvolvimento Local, membro da direção e vice-presidente da mesa da Assembleia Geral do Grupo de Intervenção Cultural da Covilhã e presidente e secretária da mesa da Assembleia Geral da Cooperativa Rádio Clube da Covilhã. E foi também agraciada recentemente com o galardão Mulheres Notáveis da Cova da Beira 2019-2020 na categoria Cidadania. E pronto, apresentadas as nossas 3 convidadas, eu daria em primeiro lugar a palavra à Isaura Reis, uma vez que ela também é cuidadora informal e terá, se calhar, que se ausentar um pouco mais cedo para exercer essas funções. Dizer também, dar aqui uma informação, que após as 3 intervenções não haverá debate. De qualquer forma, havendo tempo, se alguém quiser colocar na sequência das intervenções, se alguém quiser colocar alguma questão, depois poderá fazê-lo através do bate-papo e se houver tempo poderemos então ver essas perguntas respondidas. Então eu daria a palavra de imediato à Isaura Reis. Isaura. Olá, boa tarde a todas e a todos que nos estão a ouvir. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento por me ser dada a oportunidade de expressar aqui, partilhar convosco sobre as mulheres no associativismo, é um prazer.
A questão das mulheres é uma questão a que eu sempre dei muita atenção e, portanto, agradeço o convite e espero, digamos assim, dar que o meu contributo possa ser, de alguma forma, ter algum interesse. São coisas que eu fui colhendo ao longo do tempo e que estou pronta para partilhar convosco. Eu alinhavei aqui umas ideias num pequeno texto que vou passar a ler para não perder muito tempo. E começava por dizer que a cada 8 de março se evocam as lutas travadas e se celebram os direitos conquistados por mulheres. É o que estamos a fazer aqui hoje. E é assim desde que, a 26 de fevereiro de 1909, 15.000 mulheres em Nova Iorque desenvolveram uma grande passeata à volta, digamos assim, de um conjunto de reivindicações no feminino. Em agosto de 1910, também a Carla Zeitz, na Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, propôs a criação de uma vasta jornada de luta e de manifestações à volta dos direitos das mulheres. E a ONU, em 1975, consagrou o dia 8 de março como o Dia Internacional das Mulheres. A luta das mulheres é uma questão pertinente no mundo que vivemos, tem um passado, é certo, mas sobretudo ainda tem, digamos assim, um futuro a conquistar. Isto pese embora algumas e significativas, digamos, que melhorias que têm sido alcançadas. Tem sido árdua a luta pelos direitos laborais, sociais e culturais, mas também o direito ao corpo, à determinação, à dignidade, ao voto e à plena cidadania. Durante séculos, as mulheres estiveram confinadas a uma função exclusivamente doméstica, tendo sido a sua condição de proletárias que com ela conquistaram a entrada no espaço público, na fábrica, mas também na rua. Sem rendimentos, instrução e capital, não detinham cidadania e, portanto, não tinham direito a voto. Em Portugal, com o 25 de Abril, com a Constituição da República e com a revisão do Código Civil, em 1977, a desigualdade e a inferioridade legal foram ultrapassadas. Porém, e pese embora toda a legislação progressista que, entretanto, foi aprovada, o cotidiano das mulheres ainda é marcado por desigualdades. Não é que as leis não ajudem, claro que ajudam, mas não chegam para acabar com gritos de dor, violência, estereótipos e injustiças. É preciso muito mais para criar condições que sejam facilitadoras da mudança. Mas falemos de associativismo, que foi isso que nos trouxe até aqui, o tema desta iniciativa. O associativismo é fundamental para uma melhor organização das sociedades que se querem democráticas, uma vez que ele tem dois elementos muito importantes. Eles aliam liberdade e igualdade. E em Portugal, no passado século, o associativismo entre mulheres esteve sempre muito ligado às questões sociais, digamos que à guerra e à paz, à assistência à família, aos idosos, aos desprotegidos, e muito pontualmente associado às questões gerais da condição feminina. Mas à medida que a mulher entrou na vida ativa, no mundo do trabalho, e também que se foi instruindo, teve acesso à escola, a sua participação social cresceu globalmente. E foi criando até alguns nichos de interesse e de intervenção, mas também passou a ser cada vez mais abrangente e transversal. Ora, esta evolução acompanha o tempo histórico e assume-se qualitativamente diferente de acordo com a estrutura e organização social, a geografia e a identidade dos povos e dos lugares. De facto, a vida humana, homens e mulheres, não foge à dinâmica da divisão e da organização do trabalho, está sujeito aos mecanismos visíveis e invisíveis de reprodução social das desigualdades, incluindo o género, e de reconhecimento social, mas também é uma arena de poder, um poder exercido e o poder que se conquista. Podemos dizer que hoje em Portugal há mais de 400 de associações de mulheres, que há de tudo,
associações feministas puras e muitas e variadas associações cujo objeto é a condição feminina e cuja organização e direção conta com muitas mulheres. Vou dar só 3 ou 4 exemplos. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas pelos Direitos Humanos das Mulheres, e percebe-se, esta era uma profissão que em Portugal foi vedada às mulheres até abril de 74. A Associação de Mulheres Cabo-Verdianas na Diáspora em Portugal, temos uma imigração grande desta comunidade. A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a violência doméstica ainda é uma realidade. A Associação Mulher Migrante, a Associação das Mulheres Agricultoras e Rurais Portuguesas, que é interessante porque o trabalho das mulheres normalmente era o chefe de família que era o agricultor, não ela, não é? A União das Mulheres Alternativa Costa, o MA e o MDM, o Movimento Democrático das Mulheres, e depois também associações de mulheres empresárias que também há em Portugal. Se falamos, deixamos, digamos, estas associações específicas, mas se falarmos de associativismo profissional, se falarmos de sindicatos, não nos podemos deixar enganar pelo facto de termos hoje uma mulher à frente na coordenação da maior Confederação Nacional de Sindicatos, a Isabel Camarinha. Ou seja, não é isso que determina, digamos assim, a realidade social do associativismo profissional e da participação das mulheres nele. Ainda há muito a fazer, mesmo sabendo que entre profissões nas áreas da educação e saúde, o número de mulheres associadas a ativistas e dirigentes ser bastante significativo. Mas é preciso que isto seja também uma realidade noutras áreas profissionais. No vasto mundo do associativismo popular, as mulheres também têm feito algum caminho, conquistando algum espaço num universo que tradicionalmente é muito masculino. Nas dezenas de milhares, e são dezenas de milhares de coletividades que existem por esse país fora, temos muitas mulheres a exercerem um papel cada vez mais destacado enquanto filiadas, associadas, praticantes e dirigentes. Claro que a paridade está longe de ser alcançada e no país como o nosso, que tem uma democracia relativamente jovem, nem meio século ainda tem, uma população envelhecida, a divisão de papéis entre homens e mulheres é ainda muito marcada por estereótipos sexistas, existindo a necessidade de compreender como é que as questões de género, mas também as questões de classe, interferem e interagem sobre a condição da mulher dirigente associativa. Promover a igualdade de género, valorizar o trabalho das mulheres no movimento associativo popular, destacando a sua participação cívica, o seu contributo para a sociedade, para as populações que servem, para os serviços que prestam e para as comunidades locais onde estão inseridas, é urgente e necessário. Mas também é urgente, para que isso aconteça que se superem contradições e que se mude de política. Contradições porque os mesmos que aprovam legislação laboral que contradiz o exercício da cidadania plena de quem trabalha são exatamente os mesmos que enaltecem as virtudes da paridade. O Código de Trabalho regula de forma limitada a assistência à família. O sindicalismo enfrenta dificuldades e limitações. Aumenta o período experimental dos contratos, os horários de trabalho, flexibiliza-se o banco de horas, ganha-se mal. Não é expectável que nestas condições as mulheres invistam tempo e esforço na participação cívica, no associativismo, na vida das suas coletividades. Nos tempos que correm, as mulheres trabalhadoras têm duplas e triplas jornadas de trabalho. Ser mulher, trabalhadora, cidadã ativa, dirigente associativa, sindicalista, militante de causas e projetos, só serão realidade possíveis e significativas quando existirem rupturas e grandes mudanças, designadamente emprego estável e com direitos, salários dignos, alteração de rotinas e papéis na vida familiar, acesso a serviços e mecanismos de apoio à conciliação entre a vida pessoal e profissional familiar, e estímulos e apoios a uma cidadania de proximidade. Mudar de políticas deixando de continuar
a entender as questões de género somente como questões sociais e de direitos. É preciso integrar a perspectiva de género nas estratégias de desenvolvimento e nas políticas públicas, porque só assim se pode melhorar, digamos assim, as realidades sociais. São precisas outras políticas que tenham os direitos da mulher como prioridade, mas para isso precisamos ainda de muitas mais lutas que tragam ao nosso tempo histórico um tempo novo, liberto de exploração e de injustiça. Julgo que isso está nas nossas mãos, está nas mãos das mulheres e dos homens portugueses. Muito obrigada. Muito obrigado, Isaura, por esse belíssimo texto e que, de facto, aponta aí muitas... de facto, aquilo que está a acontecer hoje em dia, não é? Que com as políticas que nós temos, que este governo e os anteriores têm vindo a desenvolver, não, de facto, dificulta muito não só a vida das mulheres, mas também dos homens, não é? De se dedicarem às causas da cidadania, do associativismo, da família, e mesmo a família, não é? Portanto, é uma política contrária a tudo isso, embora, como a Isaura bem disse, há legislação e há boa legislação teoricamente, só que depois, de facto, as coisas não são colocadas em práticas e há outra legislação que vem, de facto, contrariar tudo aquilo que poderia ser possível implementar e que não é. Há muito a fazer ainda neste âmbito. Eu daria então agora a palavra à Isabel Graça. Isabel, por favor. Isabel, tem que ligar o microfone. Desculpa. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostava, de facto, de dizer à Isaura ainda mais uma coisinha. Ela mencionou a Associação de Mulheres Agricultoras. É uma frente que me é particularmente grata. Durante 28 anos, a minha biografia é sintética, mas a verdade é que a minha vida com a agricultura foi muito mais intensa do que outras frentes de trabalho. E porque trabalhava não só no ICNF, mas também no também trabalhei no Ministério da Agricultura, era terrível, porque os projetos, embora fossem todos executados, os projetos familiares eram todos executados pelas mulheres dos agricultores, pelas filhas, por todos. O projeto, porque o marido tinha um outro trabalho mais rentável, todos os projetos vinham em nome do agricultor, do homem da família. Isso eu penso que ainda hoje, eu estou mais afastada desse meio, mas que ainda hoje é um pouco o que se passa, embora já haja grandes exceções. Pronto, só queria dar este testemunho à Isaura, uma vez que ela de facto falou na Associação das Mulheres Agricultoras. E agora também ia aqui um pequeno texto sobre como ser dirigente associativa e mulher. Muitas vezes o nosso problema, e a Isaura falou nisso, é conseguirmos ter duplas atividades. Somos mães, somos profissionais, somos coisas. E às vezes, de facto, a cidadania ativa do associativismo é aquele que vai ficando um pouco para trás. Pronto. Mas, de facto, vou iniciar a minha intervenção. Ser dirigente associativa é uma atividade gratificante e enriquecedora enquanto ser humano e cidadã ativa. Ingressar neste movimento é ter acesso à cultura, ao recreio e ao desporto. Em todas as atividades vimos muitas jovens praticantes, mas como dirigentes é mais difícil, por aquilo que eu há pouco acabei de dizer. Ser dirigente é adquirirmos mais confiança e respeito por nós próprios e pelas nossas competências. Ser dirigente associativo é aumentar a nossa responsabilidade e criatividade, imaginação, capacidade nutricional e capacidade de comunicação com as mais diversas entidades e pessoas. Assim,
adquirimos conhecimentos, competências, mobilizamos recursos que não sabíamos que existiam e capacidades que nós próprios não sabíamos que tínhamos. Desculpa. Desenvolvemos o nosso espírito de união ou queremos trabalhar em projetos partilhados com o maior número de coletividades e entidades, sendo sempre possível multiplicar os nossos recursos para o bem coletivo. Sermos mulheres dirigentes é pôr as nossas capacidades ao serviço do associativismo, da sociedade no todo. As parcerias são fundamentais para o crescimento do movimento associativo, das pessoas e das sociedades. Dá-nos a força, tudo é possível desde que haja união e coesão. O movimento associativo evita a discriminação de sexo, de idade, de cor ou nacionalidade. No movimento associativo há sempre lugar para cada um de nós e para todos. Coletivamente é mais fácil resolver problemas, tomar decisões, enfrentar e ultrapassar obstáculos. Aceitamos desafios e projetos, levando para a frente a sua execução. Encontramos recursos para a sua persecução. Ser dirigente associativo é sentirmos a satisfação de dever cumprido e no enriquecimento das nossas vidas. Estar no associativismo é não estar só, é sermos felizes, fazermos os outros felizes. É sabermos que precisamos uns dos outros para conseguirmos os nossos objetivos e encontrar todos os dias o bem comum. Muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. De facto, disse aqui uma coisa que é ser uma associação, seja ela de que área for, é de facto uma grande satisfação, a satisfação de ver cumprido. E é também conseguimos trabalhar em equipa, porque só assim não é uma pessoa individualmente, naturalmente, que consegue levar as coisas por diante. É esse espírito do coletivo, não é? Do comunitário, que é importantíssimo também nas associações. Então agora passaria a palavra à Belinda Nunes. Belinda, por favor. Tá, agora sim. Olá, muito boa tarde a todos e a todas que nos estão aqui, estamos aqui todos juntos a ouvir-nos. Antes de mais, portanto, o meu nome é Belinda Nunes, como já foi dito, e antes de mais quero agradecer o convite que foi endereçado pelo Sindicato dos Professores da Região Centro e pela Confederação Portuguesa das Coletividades para ser palestrante numa temática que, diga-se de passagem, a mim é muito querida, a mulher no associativismo. Bom, eu tenho aqui um texto, mas eu vou tentar não ler o texto ipsis verbi, não sei se... Pronto, eu gosto também muito de improvisar. Portanto, eu sou dirigente associativa numa coletividade, neste momento, que é o Clube Desportivo e Recreativo Águias Unidas. Exerço o cargo de Presidente do Conselho Fiscal. Sou Presidente da Direção da Associação para o Desenvolvimento do Movimento Associativo, a Praxis Associativa, que trabalha essencialmente com formação, consultoria, projetos para as outras coletividades e associações do movimento associativo. Sou assessora da direção da Confederação, como já foi dito, não é? Onde principalmente trabalho na parte da revista Análise Associativa, que é a nossa revista anual científica, onde desenvolvemos estudos de caso, artigos de cariz científico, e que neste momento já conta com 9 edições, 9 anos. É nova, mas é consistente. Sou também membro do Observatório do Associativismo Popular, que foi criado pela Confederação das Coletividades em parceria com a Universidade Lusófona e o ISCTE, e que pretende o desenvolvimento de estudos de investigação em outros ligados ao associativismo, que depois são publicados pelas universidades e também na análise associativa. Pronto. Esta análise associativa já veio à volta de 5, principalmente 5 estudos
que tivemos envolvidos. E também sou membro do núcleo do MDM Seixal, faço parte da direção, que, como sabemos, é uma organização que encabeça a luta das mulheres em Portugal, não é? Pela igualdade na lei e na vida, que promove mudanças que visam a dignidade no trabalho, no direito ao trabalho com direitos, a valorização do estatuto socioprofissional na sociedade e nos mais diferentes domínios. Pronto. Isto só para situar que é muito, também tenho outras entidades, mas o associativismo chega a um certo ponto, torna-se quase como um bichinho que está dentro de nós. É como se fosse um vício, sem ser um vício menos bom, não é? É um vício bom, é aquela... não conseguimos estar parados, não conseguimos dizer que não, sempre que nos é proposto uma nova experiência, um novo desafio. Eu, pelo menos, faço parte daquelas pessoas que tenho muita dificuldade em dizer que não, sendo sempre metida nestas alhadas, digamos assim. Portanto, o associativismo sempre fez parte da minha vida. Eu sou filha de Almada. Almada é uma terra muito rica em associativismo e isso permitiu-me ter acesso ao desporto, à cultura e aos eventos criativos desde pequena. Mas onde, tanto nas coletividades, porque também não havia nem outras ofertas, nem tão pouco dinheiro para pagá-las. E isto, de alguma forma, levou-me mais tarde também a querer contribuir e a querer retribuir ao associativismo aquilo que me deram. Foi a melhoria das condições de vida da população. E minha também tive essa possibilidade, também me foi dada. Então eu quis, de alguma forma, retribuir e contribuir. E por isso tornei-me dirigente. Ser dirigente associativa, voluntária e benévola, a mim, pelo menos, acrescentou-me muito enquanto ser humano. Tornou-me, quer dizer, consegui perceber que nós temos que ser solidários, recíprocos, coerentes. Aprendemos também a desenvolver relações interpessoais com muito mais facilidade e de qualidade. Melhoramos também o nosso processo comunicacional, desenvolvemos a liderança e mostrou-me também que o associativismo e os seus dirigentes têm um papel indispensável junto das comunidades. As coletividades e as associações são autênticas escolas de cidadania. Se falarmos então nas crianças e nos jovens e naquilo que eles aprendem, até porque são locais onde a democracia impera, não é? Onde existem os órgãos para decidirem, mas que são eleitos, e é de uma importância, de uma relevância enorme nós pensarmos, portanto, que crianças e jovens estão em escolas de cidadania, para de hoje para amanhã serem também cidadãos participantes e responsáveis e solidários para com o outro, não é? E foi isso que aprendi também no associativismo. Aprendermos que ser cidadão, essencialmente, é dar o melhor de nós, não é? Aos outros, e recebermos em troca, e que recebemos. Eu nunca perdi um minuto na vida, enquanto dirigente associativa, muito pelo contrário, todos os minutos foram muito bem ganhos, e recebemos sempre em troca a alegria e a satisfação que sentem os nossos associados, não é? Pelo que nós lhes proporcionamos. Em particular, pelo desenvolvimento deles e por aquilo que eles conseguem atingir, os objetivos que conseguem atingir. Portanto, é isso que é o nosso pagamento, é vermos os nossos associados a terem a oferta que pretendiam e que procuravam. Claro que também desenvolvi muitas capacidades, competências, conhecimento enquanto dirigente associativa, que os usei e fui usando sempre nos mais variados contextos da minha vida, ainda uso, né? No entanto, vamos entrar aqui numa situação que eu lamento, e acho que todas nós lamentamos sermos poucas. Nós somos mesmo muito poucas, porque as mulheres dirigentes fazem a diferença na organização e funcionamento devido à nossa capacidade gestora, até porque a mulher é gestora por si só, começa na família, não é?
ninguém lhe ensinou, mas teve que aprender a lidar com a gestão de uma organização ou de uma pequena comunidade que é a sua própria família, e também a sensibilidade que nos caracteriza relativamente ao género masculino. Portanto, o que é certo é que, maioritariamente, as mulheres têm uma sensibilidade acima dos homens. A participação da mulher no associativismo, claro que tem sido um percurso difícil, de muita luta e determinação, mas com resultados que aos poucos também vão evidenciando que a nossa ação é fundamental na transformação e na mudança social. Portanto, nós precisamos mais mulheres, precisamos de mulheres que percebam e sintam que este sentimento de dar é muito dar à sociedade, dar à comunidade, dar às populações, dar ao outro no geral, é algo de muito transcendente mesmo, eu diria transcendente, porque nos enriquece de uma forma enorme, é uma riqueza que ultrapassa muito aquilo que, e desculpem lá, eu às vezes, eu lá estou a improvisar, ultrapassa muito aquilo que é as gratificações ou as riquezas que nós temos no dia a dia. Não estamos a falar de dinheiro aqui, não. O movimento associativo e a nossa participação realmente traz-nos uma satisfação e uma alegria muito grande por lá estarmos. Claro que nós sabemos também que a menor participação das mulheres no associativismo se deve muito, não é, aos paradigmas sociais, associados sempre ao seu papel e tarefas, a mulher doméstica, a mulher esposa, a mulher mãe, a chamada fada do lar, não é? Entretanto, mesmo nós sabendo que estes papéis hoje em dia, nesta sociedade dita moderna, as alterações do paradigma social, ainda que com lentidão, permitiram que nós, mulheres, tivéssemos acesso à educação, não é? O que promoveu a nossa integração também mais facilmente no mercado de trabalho, tornou-nos mais autónomas, né? E o nosso valor e o nosso mérito tem sido mais reconhecido, e que extravassa claramente o domínio familiar, não é? E contribui para um incremento do rendimento e uma partilha de papéis, inclusive, que beneficia também o homem, que capacita os intervenientes, que é os homens e as mulheres, a vários níveis. No entanto, continua a existir o papel da fada do lar conjuntamente com o papel da mulher trabalhadora. E a conjuntura laboral que nós atravessamos é uma conjuntura que não vai ajudar nunca a mulher a conseguir ser dirigente associativa e conseguir ter disponibilidade temporal para tal, dentro daquilo que são as necessidades. Mas uma coisa é certa, nós só damos aquilo que podemos dar. E nós não podemos deixar de ir, deixar de fazer, deixar de estar no movimento associativo só porque não temos todas as horas que gostaríamos de ter. Imaginemos que queríamos ter 10 horas por semana, não, conseguimos ter 1 ou 2. Tudo bem, tudo o que vem é bom, tudo o que vem é bem-vindo. Toda a nossa participação, e essencialmente participar nas decisões relevantes para as nossas vidas, que se tem muito também lá no movimento associativo, acho que compensa todo aquele tempo, mesmo que seja pouco, que nós conseguimos dar numa coletividade, numa associação, tanto seja ela de que tipo for. E penso também que os homens ganham com isto, porque as mulheres, ao ganharem o conhecimento e as capacidades e as competências que vamos ganhando no associativismo, também conseguimos ter uma mais gratificante relação em casa, porque muitas vezes ir ao clube, ir à associação, estar lá um bocado a trabalhar um pouco com os nossos colegas dirigentes, ajuda muito até a descarregar o stress e a ficarmos mais aliviados, e vamos para casa até muito mais bem dispostas e com muito menos carga, aquela que costumamos trazer quando vimos do trabalho.
Bom, mas a dificuldade do acesso às mulheres no associativismo existe durante décadas e era reforçada pela impossibilidade legal, porque legalmente nós não tínhamos acesso também ao associativismo, aos órgãos sociais. Só como exemplo, por exemplo, na Confederação das Coletividades, na altura Federação das Coletividades, só no mandato de 1984 1987 é que os corpos sociais integraram mulheres, foram 2, e não em cargos de relevância, portanto eram cargos mais, eles são todos relevantes, mas pronto, digamos, cargos com menos responsabilidade, entre aspas. E também havia muitas associações e coletividades que mesmo estatutariamente estava bem definido que as mulheres não podiam pertencer aos órgãos sociais. Pronto, não era só a lei, como era também os próprios estatutos das associações. Agora, a entrada da mulher num MAP, no movimento associativo, portanto, mais no pós-25 de Abril, não é? Vem diversificar e permitir a valorização e a melhoria do nosso desempenho, do desempenho da mulher no dia-a-dia. E vem permitir que nós tenhamos uma melhoria de desempenho, tanto no emprego, na família, na sociedade, e também vem libertar, como eu já disse, de alguma forma, o homem para a prática e usufruto de outras dimensões, até aí mais votadas ao género feminino, né? Tais como as dimensões afetiva e familiar, que muitos tinham muito pouca oportunidade também de ter. Esta introdução da mulher no movimento associativo vem igualmente valorizar o afeto nos vários desempenhos familiares, sociais e associativos, vem promover sociabilidades, relações de vizinhança, incrementar a sensibilidade, a tolerância, a solidariedade, a partilha e a participação. Tudo isto faz parte do movimento associativo, do associativismo. Tudo isto nós, mulheres dirigentes associativas, partilhamos e sentimos. Portanto, acrescentava ainda que contribui muito para a evidência da igualdade de género e ao seu reconhecimento, que é necessário, para a mudança social e também como facilitadores do bem-estar e felicidade, não apenas no associativismo, mas na sociedade em geral. Depois vamos aplicar. Numa sociedade plural, que é aquilo que se pretende, os desempenhos não podem ser exclusivos de um género, é o que tem sido mais até agora. Devem ser partilhados, o que se constata inequivocamente na ação da mulher no associativismo. Portanto, está bem claro, nós fazemos a diferença. Bom, sendo um percurso que está longe de estar concluído, e onde existem algumas reservas que é forçoso romper, é preciso reforçar também a nossa autoestima e ultrapassar os constrangimentos. O percurso é longo e difícil, mas é execuível, porque com a participação da mulher no associativismo ganhamos todos, ganha a comunidade, ganha a sociedade. Temos que romper com os estereótipos e mobilizar e motivar mais mulheres para o associativismo, porque sem associativismo não existe desenvolvimento cultural, desportivo e social, e as assimetrias seriam bem maiores. Disso, espero que tenha sido esclarecedor. Muito obrigada, Eulinda, foi muito esclarecedor. Eu propunha aqui uma coisa que não estava previsto, mas como temos ainda tempo, os participantes que estão aqui neste webinar, se quiserem intervir, podem fazer, estando aí embaixo têm um ícone que é levantar a mão, podem carregar aí, e depois eu posso vos dar a palavra, se quiserem fazer perguntas às nossas convidadas, se querem intervir, de qualquer forma, sem fazer alguma pergunta, podem também partilhar a vossa experiência, poderão fazê-lo. Ou então colocar aqui no bate-papo, eu gostaria de intervir, gostaria de dizer alguma coisa. Portanto, já temos aqui alguém que é o Manuel Cunha que quer, vou-lhe permitir, então Manuel, vou permitir, vou promovê-lo a palestrante, há de receber aí uma... Aí está, Manuel Cunha.
E pode ligar a câmara, o vídeo agora. Ou então falar só. Está-me a ouvir, Manuel? Se calhar não está a conseguir. Tem que dar, tem que ter recebido uma mensagem para falar, para ligar o microfone. Ok. E já sou ouvido? Já me conseguem ouvir? Já sim, senhora, Manuel. Oh, então muito boa tarde ou boa noite. Boa tarde. Eu ainda não Boa tarde. Eu gostei de ouvir todas as senhoras que falaram, sobretudo gostei muito da Diolinda Nunes, eu digo assim, nós quando pensamos nestes temas de género, sobretudo neste caso no feminino, muitas vezes não temos em conta o mundo global. Nós, em Portugal, podemos ter ainda muitos problemas sobre a igualdade de género. Ainda há poucos dias, um mês talvez, um adolescente, um menina, suicidou-se porque sofria bullying na escola. Eu tenho 61 anos, quando eu tinha 10 anos, portanto há 50 anos, ia com a minha mãe ali pelas ruas do Porto e estas pessoas eram assobiadas. Passados 50 anos, estamos na mesma. Parece, mas não estamos. Mas este caso deixou-me muito chocado. E eu só quero dizer uma coisa. Nós, apesar de tudo, vivemos aqui na União Europeia, sobretudo aqui no mundo mais ocidental, num lugar simpático para todos, homens e mulheres, apesar de tudo. Não vejo que uma mulher não se possa defender num tribunal, por exemplo, da sua honra, da defesa da sua honra, se for injuriada por algum homem bastante pouco inteligente. Portanto, isto é só dizer que não estamos no melhor dos mundos. Eu não sou o Pangloss. Não sou o Pangloss. Não estamos no melhor dos mundos, mas estamos num mundo que agora, neste momento, é possível. E era só isto que eu queria dizer. Obrigado, Manuel, pela sua participação. E eu, tal como o Manuel fez, se mais alguém quiser intervir ou colocar uma questão no bate-papo ou mesmo falar, está à vontade, basta levantar a mão e dizer e pedir para participar. Está aqui a Ângela Bartolo a dizer que o associativismo que existe a mais, nunca é demais, claro que não. Por Almada, nomeadamente no Seixal, é o que existe a menos que por Viseu, sobretudo no Sátão. Portanto, esta nossa participante é a Ângela Bartolo, é de Viseu, sim, eu conheço. Pois, exatamente. Mas há que fazer por isso, não é? Temos todos que trabalhar para isso, começar por nós mesmos. Entretanto, se alguma das nossas palestrantes quiser dizer alguma coisa, até na sequência da intervenção do Manuel Cunha, quer dizer alguma coisa enquanto esperamos que mais alguém esteja pronto para participar, para partilhar as suas reflexões, as suas experiências ou colocar alguma questão às nossas convidadas.
Agora, eu queria lhe perguntar uma coisa à Diolinda Nunes, é mesmo uma ignorância minha, porque está aqui a dizer que a Diolinda é a dirigente associativa voluntária e benévola. Eu nunca tinha ouvido este termo voluntário, estes dois termos juntos, atenção, dirigente associativa voluntária e benévola, exatamente no que é que... Agora é uma curiosidade minha e ignorância da minha parte. Não é uma ignorância, não é? É simplesmente... estava aqui qualquer coisa no computador. Não, nós somos dirigentes associativos voluntários, porque nos voluntariamos. E a diferença é que nós somos dirigentes, não somos voluntários só. Nós temos responsabilidades acrescidas. E benévolos porquê? Porque nós não recebemos 1 cêntimo para fazermos o trabalho que fazemos. Muito pelo contrário. Nós gastamos para sermos dirigentes associativos. Nós pagamos para sermos dirigentes associativos. Portanto, nós somos completamente voluntários e benévolos, porque não temos qualquer tipo de pagamento, ou seja em géneros, seja em dinheiro, seja no que for, nós não temos qualquer tipo de apoio. Portanto, por isso é que é chamado dirigente associativo voluntário e benévolo. Fica esclarecida. Eu pensei que o facto de ter apenas o termo voluntário já... os voluntários também normalmente, se calhar há alguma diferença, não é? Também não recebem o seu trabalho, mas se calhar... Há diferença. Há diferença entre dirigente associativo voluntário e só voluntariado, há diferença. Nós respondemos com o nosso nome e com o nosso próprio património em qualquer situação menos boa que aconteça na associação. Ok. Nós temos que ter isso em consideração. Muito bem. Então, eu, pelos vistos, já fui uma dirigente associativa voluntária e benévola sem saber. Exatamente. Porque fui dirigente de uma associação desportiva, que é a Associação Académica de Coimbra, na secção de hóquei em patins, e que, de facto, coloquei muito, não só do meu tempo de disponibilidade, mas gostava e gostei muito. Aliás, só fui dirigente durante 20 e tal anos, mas de facto era um dinheirinho que entrava, enfim, subsídios cada vez há menos, não é? Mas pronto, ok. Vamos agora aqui o Paulo Rodrigues, que pediu também para... Eu dou-lhe a palavra. Paulo, pode ligar o microfone. Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, quero dar os parabéns pela iniciativa ao Sindicato dos Professores da Região Centro, cumprimentar todas as palestrantes. O vosso testemunho foi muito, muito interessante e, de facto, é a visão do país real que temos. De qualquer das formas, eu gostaria de referir que relativamente a esta última questão que a Anabela colocou, dos dirigentes associativos e benévolos, acrescentaria mais um item. Como diz o excelentíssimo Sr. Presidente da Confederação Portuguesa das Coletividades Cultura, Recreio e Desporto, nós somos dirigentes voluntários, benévolos e eleitos. Portanto, é uma questão que muita gente desconhece, mas de facto nós somos eleitos pelos nossos associados, as associações são órgãos democráticos e, portanto, gostaria também de relevar aqui esse aspecto. Por último, referir que em Portugal estamos a falar de cerca de mais de 33 mil coletividades que existem em Portugal. Falamos de mais de 450 mil dirigentes e falamos de mais de 3 milhões de portugueses que diariamente convivem, realizam atividades culturais, recreativas e desportivas nas coletividades que estão espalhadas por todo o país. Agora, também é verdade que, e como referiu a Ângela Bartolo, que no interior, relativamente ao litoral, há uma grande diferença e é em muitas áreas, não é só no associativismo, não é? De facto, infelizmente, o país real que temos é que a maior parte da população está concentrada no litoral
E, portanto, no interior do país, infelizmente, o movimento associativo tem vindo, de alguma forma, a perder com o envelhecimento das populações, com a imigração e por outros fatores económico-sociais, de facto, tem vindo a passar por grandes dificuldades. No entanto, eu aqui como representante da Federação, Presidente da Direção da Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia, tenho que realçar que em Vila Nova de Gaia o movimento associativo é forte, é pujante e felizmente a participação das mulheres tem vindo a ser cada vez maior em cargos dirigentes, como presidentes de direção, fazendo parte dos órgãos sociais, quer na direção, na mesa da Assembleia Geral ou no Conselho Fiscal, e portanto é uma grande satisfação que verifico. Ainda há dias estive na tomada de posse aqui de uma associação de Vila Nova de Gaia e constatei precisamente essa realidade. Portanto, os meus parabéns a todas, continuem a lutar, digamos, pela igualdade de direitos. De facto, há uma grande diferença, não só entre homens e mulheres que realizam as mesmas tarefas e depois em termos salariais existem essas diferenças, bem como de facto noutros aspectos, porque como referiram é muito bem, para além de mulheres são mães, esposas, donas de casa e portanto têm uma maior dificuldade em termos de disponibilidade. E, portanto, os meus parabéns a todas e muito obrigado pelo vosso testemunho. Obrigado. Obrigado nós, Paulo Rodrigues, também pelas suas palavras. E eu juntava, antes de dar a palavra aqui ao Fortunato Almeida, juntava mais um papel que nestes últimos tempos tem sido mais um papel também para as mulheres, que são das cuidadoras informais, dos pais ou das mães que têm que cuidar agora, não é? Porque é cada vez mais difícil colocá-los em lares ou em outros estabelecimentos e temos que ser nós a fazê-lo, não é? A Isaura Reis é um testemunho vivo disso e se calhar muitas de nós estamos também. Então, Fortunato de Almeida, pedia-lhe para então usar a palavra, ligar o microfone e depois vou dar a palavra ao Escoval, que também pediu a palavra. Boa tarde a todas e a todos. O meu nome é Fortunato Almeida, sou presidente da cooperativa Tervim, da Lausanne, e também diretor do jornal local, que é, digamos, o core business da cooperativa. Falar um pouco da minha experiência enquanto gestor profissional, muitos anos, e no ambiente em que predominavam as mulheres. Isto talvez me faça, essa experiência, estar um pouco em contraciclo. Portanto, predominavam as mulheres numa afirmação de competência, de capacidades, numa linha que, no que me diz respeito, que já vinha da universidade, onde o contacto e a relação com o elemento feminino eram absolutamente naturais. Também sou, digamos, um dirigente voluntário e benévolo, introduzi essa palavra benévolo no meu léxico, e de tal maneira que, residindo em Lisboa e indo a Lausanne com bastante frequência, essa parte benévola é especialmente evidente porque custei todas as minhas despesas, quer para presidir a cooperativa, quer também como diretor do jornal. De maneira que é um pouco essa... e já agora um apontamento, a redação do jornal profissional e o secretariado do jornal Tervim são mulheres, que dão o seu melhor, numa perspectiva absolutamente de igualdade. Quer dizer, nem sequer nos passa pela cabeça que do outro lado há mulheres e deste lado há homens. Portanto, um ambiente de um relacionamento natural e espontâneo e que eu gostaria de ver acentuado em todas as áreas, quer das empresas, quer das instituições, para reforçar a ideia que para nós, cooperativa, é absolutamente natural e espontânea essa
relação entre homens, mulheres ou mulheres, homens. Termino agradecendo as prestações das conferencistas que fizeram com que eu tomasse alguns apontamentos. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde e obrigado nós, Fortunato, também pelas suas palavras. Vou dar agora a palavra ao Escoval, também já aqui está. Pedir para ligar o microfone, Escoval. Olá, boa tarde. Eu só queria agradecer-vos a participação nesta conferência. Quisemos celebrar de alguma forma o Dia Internacional da Mulher e pelas contingências próprias da região não foi possível fazê-lo no dia 8, fizemos hoje, e ainda bem. Agradecer também a todas as mulheres que no movimento associativo e no movimento sindical, neste caso, já que estamos em parceria, dedicam muito da sua vida em prol dos outros. Lamentar, contudo, que ainda nesta altura do século XXI, dos 450 mil dirigentes que teremos no movimento associativo, o número de mulheres não corresponde, de facto, à quantidade de mulheres dirigentes que existem. No entanto, elas são muito boas. Temos aqui 2 exemplos, podíamos acrescentar vários outros, com igualdade de qualidade, como tem a Isabel Graça e a Diolinda, mas todos reconhecemos, já aqui foi dito, que as mulheres realmente sofrem de uma avalanche de tarefas que não serão iguais à que os homens têm. Portanto, a disponibilidade será inferior. Por isso tem ainda mais valor todas aquelas que dedicam a sua vida, ou parte da sua vida, e da vida dos seus familiares a estas causas tão nobres. Não é demais lembrar que são voluntárias, benévolas e eleitas, porque voluntários e benévolos há muitos, mas depois também não são eleitos, são nomeados, são escolhidos, são etc. No movimento associativo, não, são eleitos. A questão aqui que se coloca, tanto para as mulheres como para os jovens, e aproveito para dizer que hoje era para ter aqui anunciar já o cartaz de uma iniciativa para a juventude, mas eu não concordei com a cor do cartaz, só não está aqui por isso, o cartaz está feito, e eu pedi para pôr um verde mais claro, amanhã de manhã estará no ar, e portanto não se vai sobrepor sequer a esta iniciativa. A questão que se coloca é, tendo um movimento associativo, que se coloca a mim, tendo um movimento associativo neste preciso momento, tantas tarefas que podem coincidir com as tarefas, de certa forma, que se apresentam agora à sociedade. Quer isto dizer, temos problemas de instrução, estão a chegar refugiados, antes já chegavam, agora estão a chegar com mais premência, refugiados que não sabem português, e o movimento associativo em tempos idos foram, aliás, foi por aí que se começou as sociedades de instrução e recreio, portanto temos um historial de instrução que agora podia ser útil. Passámos por uma pandemia em que era necessário acompanhar as pessoas, prestar-lhes comida, a ver se estavam bem, etc, etc. E as mulheres aqui também têm uma especial sensibilidade para o assunto. Enfim, enfrentamos problemas de saúde. Eu lembro-me de algumas experiências em que grupos de enfermeiros iam às juntas de freguesia e periodicamente lhes diam atenção, a glicémia, etc. Aqui as mulheres também têm alguma sensibilidade para isto. Enfim, sendo o mundo associativo um ponto de encontro de tantas convergências deste género, já para não falar do desporto, do teatro, dos grupos corais, dos folclores e companhia limitada, o que faltará, na opinião das nossas ilustres oradoras e dos restantes participantes, para que haja mais mulheres a participar no movimento associativo enquanto pessoas ativas, pessoas
com uma palavra a dizer, ou para não dizer dirigentes. Pode participar de alguma forma, sem ser necessariamente dirigentes. Embora já haja muitas. Eu lembro agora da Natália Pão Duro, que foi nomeada, ou foi eleita, a dirigente da Federação das Coletividades de Beja, por exemplo. Só para dar o último exemplo que me vem à cabeça. Mas o que é que será necessário mais para que tenhamos mais mulheres no nosso movimento associativo e sindical? Muitas vezes somos acusados que nós não convidamos as mulheres. Não é verdade. Eu fui sindicalista há mais de 30 anos e nunca me lembro de termos descurado esse pormenor. Queríamos sempre mais mulheres, era sempre dificuldade que elas aceitassem. Essa é que era a questão. Aceitassem, ou que as nomeassem, ou que as indicassem, ou que elas se oferecessem. A questão aqui penso que não está numa questão de discriminação de género, mas da assunção do seu papel no meio da sociedade. São muitas, são boas, mas deviam ser muitas mais melhores, não sei se é possível, mas tinha um diretor que dizia que nada é tão perfeito que não possa ser melhorado, é sempre possível melhorar, sem qualquer ofensa para ninguém, mas a melhoria também vem da quantidade. E a questão é o que era necessário fazer para que mais mulheres assumissem mais tarefas de responsabilidade, ou pelo menos mais tarefas neste tipo de movimentos sociais, sindicais e associativos. Já não quero dizer políticos. Disse. Obrigado pela atenção e desculpa lá não mostrar a cara, mas não consigo ligar a câmera mesmo. Não há problema, o que interessa é que o ouvimos, não há problema. Eu, antes de dar a palavra ao Paulo Peralta, eu sei que a Isaura Reis tem que sair mais cedo e já está na hora dela sair. Se calhar eu dar-lhe a palavra neste momento para, se quiser dizer alguma coisa antes de sair, nomeadamente responder a esta pergunta colocada pelo Escoval, não é? Esta última pergunta. Isaura. Tens que ligar o microfone, Isaura. Não sei se ela me está a ouvir. Isaura, estás a ouvir? Tens que ligar o microfone. Tá? Já está. Tá? Pronto. Sim, está na minha hora. Pronto, agradeço. Eu acho que o problema dos dirigentes associativos é transversal, não é só de mulheres. Portanto, o exercício da cidadania é uma questão hoje não muito facilitada. Nós temos que ter consciência disso, quer para homens, quer para mulheres. É preciso ter muita fibra. É preciso, pronto, porque digamos que a cidadania não vive os seus melhores dias. Como é que as mulheres... eu acho que eu sou muito positiva. Eu vejo há áreas novas onde as mulheres estão a aderir às áreas ambientais e que vão um bocadinho fora, digamos assim, daquilo que são as áreas mais estereotipadas da infância, dos desprotegidos. E, portanto, nós temos que ver isso de forma positiva. À medida que nós ganhamos progresso social e nos preocupamos em que o movimento associativo tenha condições financeiras, apoios de formação, por aí fora, digamos que as mulheres naturalmente vão acompanhando, digamos assim, esses espaços e essa evolução. Porque nós temos que também valorizar o próprio movimento associativo. Na terra onde eu nasci, onde hoje resido, que é o Fundão, se não houvesse uma associação, a maioria dos jovens não tinha aprendido a nadar. Nós estamos muito longe do mar, não é? Portanto, este papel de democratização do acesso ao desporto, à cultura, é uma coisa que tem que ser valorizada pelos poderes políticos, quer sejam nacionais, quer sejam locais. Portanto, quando nós ganharmos também
algum alívio e algum apoio financeiro, portanto, é mais, digamos que se criam outras dinâmicas e o futuro irá ser substancialmente melhor. Eu agradeço muito o ter participado, já estou a entrar aqui um bocadinho em stress, peço desculpa, mas de facto tem mesmo que ficar para outro dia, para os outros dias todos da vida. Ok? Foi um prazer, muito obrigado pela vossa atenção. Tchau. Obrigada, Isaura, o prazer foi todo nosso. E até breve, até sempre, não é? Porque estamos sempre se calhar a pedir mais coisas à Isaura, porque ela continua a fazer trabalho para nós, apesar de professora aposentada, mas continua sempre com muito trabalho no associativismo e em várias associações onde ela também está presente. Eu darei agora a palavra ao Paulo Peralta e depois vamos às nossas palestrantes para darem aqui mais algum comentários ou dizerem mais alguma coisa em relação àquilo que já foi dito por alguns participantes. Paulo, então, força. Eu queria saudar a iniciativa e deixar aqui uma forte saudação às mulheres e também aos restantes participantes, aos homens, mas de qualquer maneira estamos aqui a celebrar, sobretudo, o papel da mulher no movimento associativo e na cidadania. Eu, sendo professora e fazendo parte do Sindicato de Professores da Região Centro, e também como elemento que sou sócio da Cooperativa Travim e também pertencendo ao Conselho Nacional da Confederação, acho muito positivo esta ligação do associativismo cultural, recreativo e desportivo ao sindicato, porque o sindicato também é um movimento social, é um movimento que visa tornar os cidadãos mais participativos na sociedade. Sendo professor e lidando essencialmente nas escolas mais com mulheres do que com homens, para mim nunca foi diferente o papel da mulher na sociedade, sempre a vi como uma igual. Também o facto enfim, a minha mãe desde muito cedo, pronto, desde que eu nasci, começou a trabalhar e, portanto, era uma profissional e às vezes até ganhando mais que o meu pai, porque aconteceu algumas situações assim. Portanto, isso para mim foi sempre natural. Portanto, isto vem também, no fundo, da educação que temos ao longo da vida, aceitarmos melhor ou não, portanto, a mulher na participação social. Portanto, para mim este de facto não é qualquer barreira o papel da mulher na participação ativa. Agora, contudo, eu reconheço que ainda é importante marcar-se estes dias, nomeadamente o dia 8 de março, porque nem em todos os lados, em toda a sociedade, em todos os países, o papel da mulher é visto neste sentido. E, portanto, quando as coisas não são vistas de forma igual, há que as marcar, há que as selecionar, valorizar no sentido de tentarmos alterar isto. Portanto, este é portanto, um dia que, infelizmente, deve ser, no meu ponto de vista, continuado a ser celebrado, a ser marcado, e, portanto, para até percebermos todo o contexto social e numa sociedade cada vez mais individualista em que nós estamos. Eu penso que esta participação, quer do sindicato, quer da Confederação, neste caso do GPA Centro, acho que foi importante. Eu gostaria também aqui de lembrar o nosso saudoso Dr. Lousa Henriques, em que, numa das últimas palestras que eu assisti dele, ele chamou a atenção para a importância de um objeto que nós vemos nas nossas casas com frequência, em quase todas as casas existe, que é uma simples máquina de costura. E a importância que teve a máquina de costura na emancipação da mulher. Foi com a máquina de costura, e em alguns sítios não a máquina de costura, mas até o antigo tear, que a mulher conseguiu, a par da lida doméstica, criar uma base de sustentação económica para a família. E isto trouxe um retorno.
que foi a sua emancipação relativamente ao homem. Às vezes estes pequenos objetos, estas pequenas coisas, criam profundas mudanças na sociedade. E se nós refletirmos, de facto, a importância que teve a máquina de costura para a sua emancipação, ou até o velho tiar das nossas avós, que permitiam que elas confeccionassem os tecidos para uso caseiro, mas também para a venda, se calhar estas pequenas coisas devem ser valorizadas como forma também de ajudar a emancipação da mulher e a sua participação cada vez mais ativa na sociedade. Relativamente às organizações sociais, culturais, de facto hoje é um problema não só envolver as mulheres, mas eu diria, como também disse um dos comentários, alguém disse num dos comentários, e a própria Isabel também o focou, que é a dificuldade que hoje temos de arranjar gente que queira participar na vida coletiva. Isto é, hoje é difícil arranjar jovens que queiram entrar nas organizações e isso é que é, na minha opinião, hoje um grande problema. Não é só chamar as mulheres, mas também chamar os homens, não é? Para a vida coletiva. E, portanto, eu acho que é aqui que nós também temos que continuar o trabalho e nós, como professores, e estão aqui vários, temos este papel também importante de formar os nossos jovens com este espírito de cidadania ativa e que passa também por participarem nas organizações que existem no seu bairro, na sua terra, ou até ao nível profissional, como são os sindicatos. Muito obrigado e bom trabalho. Obrigado, Paulo. Obrigado nós. Então, eu agora passaria a palavra às palestrantes. A Isabel Graças já ali tem a mãozinha levantada. Então, força, Isabel. Primeiro, eu quero cumprimentar o Paulo Peralta, porque eu sei que ele trabalhou com a Confederação Nacional da Agricultura algumas vezes, como sindicalista dos professores. Não é verdade? Não? Por outro lado, eu gostaria de dizer que este problema fulcral de termos dificuldades, quer nas mulheres estarem nas direções associativas, que é até os jovens, é função de um problema que é os salários são baixos, muitos têm que ter 2 trabalhos, os horários são maus e aí, quer dizer, é muito mais o trabalho que muitas vezes impede, não é por não querermos, não é por não gostarmos, é porque, de facto, temos dificuldades intrínsecas para aderir. Enquanto jovens, a gente é praticante e vai e tal, mas depois dirigentes já nos pedem um pouco mais. E aí as questões de trabalho pesam na nossa vida. Era um pouco isto que eu queria dizer. Estava aqui aflita à procura do micro. Obrigada, Isabel. Violinda, força. Ora, antes de mais, agradecer todas as intervenções, foram todas muito participadas, ou seja, houve participação, pensámos que não ficámos somente no ouvir, isso é muito bom. Também aqueles que no bate-papo têm estado a fazer comentários muito interessantes também. Portanto, agradecer a vossa participação, porque exatamente o que se trata aqui é de participação. Fala-se e falou-se na dificuldade que temos em que os jovens acedam a ser dirigentes associativos, que seja apelativo para eles ir às coletividades em vez de ir aos ginásios, portanto que seja de parte dos jovens que tenha, portanto, eles terem a capacidade de se darem de dedicação. Portanto, já se falou aqui da desregulação dos horários de trabalho, é uma realidade, já há muitos anos. Já se falou aqui também para já a precariedade,
os salários baixos levam a que as pessoas tenham que muitas vezes ter 2 empregos, tal como foi dito também. Mas temos também, tal como o Paulo Peralta frisou, vivemos em sociedades individualistas, onde é preciso aprender de novo a trabalhar no coletivo, porque infelizmente perdeu-se muito da solidariedade, da comunicação entre todos os indivíduos, mas eu acredito numa coisa, ou penso pelo menos relativamente a isto. O movimento associativo não para, não vai parar, independentemente das suas dificuldades. Nós, dirigentes, também tínhamos uma obrigação, que era passar aos nossos filhos também essa gratificação, essa sensação boa que é ser dirigente associativo voluntário e benévolo. E eu acho que grande parte de nós mais velhos falhamos. E ao falharmos, não é? Nós sabemos também que não somos só nós que educamos os filhos, a sociedade também, mas ao falharmos e não nos motivarmos e mobilizarmos para isso, também deixamos os nossos próprios jovens a fazerem parte de qualquer outro grupo de jovens, portanto também não terem aquela ligação ao associativismo. E, infelizmente, portanto, isso há uma parte que eu considero que é mesmo nossa, com dirigentes associativos mais velhos, culpa nossa. E também, porque é que não vai acabar? Já porque não vai acabar, está fora de questão, o movimento associativo. Sem movimento associativo, sem o acesso à cultura de desporto e recreio, está fora de questão o desenvolvimento cultural, social e desportivo. E as assimetrias seriam enormes, se elas já são grandes, seriam enormes, quer dizer, era incomportável para a maior parte da nossa população ter acesso a estas práticas que são essenciais na vida de cada um de nós e que depois, quer dizer, ficarmos sem associativismo é a mesma coisa que ficarmos sem esse desenvolvimento, sem essa competência. Virávamos um povo completamente analfabeto, para não dizer outra coisa pior, analfabeto social, analfabeto cultural, sei lá, era uma coisa tremenda. E isto é a história que nos diz também, porque o movimento associativo sempre teve problemas, sempre. Não é de agora. O movimento associativo sempre teve dificuldades em arranjar dirigentes, até porque muitas vezes, principalmente no tempo da ditadura, muitas coletividades serviam para acolherem quem lutava pela democracia, pela liberdade, e portanto havia dificuldades, porque depois também os próprios dirigentes eram presos e havia todos esses constrangimentos. E também sempre, nunca houve uma grande participação para dirigentes associativos. Houve. Nós sempre tivemos essa dificuldade. Hoje em dia, o que é que nós vemos? É que não existe só no movimento associativo. É geral. Hoje em dia, completamente é geral. A falta de empatia, de simpatia, de nos colocarmos no lugar do outro, a exaltação gratuita, o ataque gratuito, né, que é feito hoje em dia, aquele do sofá, né? Em geral é do sofá. Né? Eu acho também que esta sociedade não é só individualista, esta sociedade está doente. Esta sociedade, Portugal, imaginemos que Portugal é um corpo humano, que é porque nós somos seres biopsicossociais. E então, o corpo humano, Portugal, imaginemos que é o corpo humano, e está com o fígado doente, não há filtragem, está com os pulmões doentes, há órgãos muito principais que estão muito doentes. Então, isto vai afetar todas as áreas das nossas vidas, não só o movimento associativo. Mas o movimento associativo continua a ter uma coisa, persistência,
teimosia, vontade de continuar, de fazer, de dar, porque sabemos perfeitamente bem que sem nós não era possível existir esta capacidade, esta oferta que damos não só aos mais desfavorecidos, como também pessoas que têm condições financeiras médias, razoáveis, digamos assim. Portanto, eu vou ser positiva, porque eu gosto de ser positiva, e penso que se nós já conseguimos, há mais de 200 anos, andarmos aqui, e somos a maior entidade do setor da economia social, e não temos apoios, atenção, porque nós não temos apoios, nós não somos subsídio-dependentes, ao contrário, nós fazemos um trabalho que muitas vezes se substitui ao poder local ou ao poder central, até porque o poder central em geral esquece-nos, mas tendo em consideração toda esta nossa capacidade de dar a volta por cima, de criatividade, engendramento, né? Nós não somos engenheiros, mas somos engenhocas para conseguirmos arranjar aquilo que é necessário para as nossas coletividades continuarem. Eu continuo positiva. Mesmo sendo havendo dificuldades, temos que dar a volta por cima e temos que saber que elas existem, mas que o que interessa existem, mas não é impossível de resolver. Há sempre possibilidades disso. E obrigada. Obrigada, Deolinda. Estamos a encaminhar para o fim e é sempre bom terminar com uma mensagem positiva, como a Deolinda agora colocou, porque tem que ser mesmo assim, não é? O associativismo já existe há mais de 200 anos, não é? Com mais dificuldades, com menos dificuldades, sempre conseguiu sobreviver todas as fases e mais algumas. É verdade, é evidente que aquilo que disse, e eu também sinto isso, que esta falta de empatia, não é? De simpatia, de coletividade, não é só no associativismo que se nota, é em todos os campos da vida, infelizmente, em todos os campos da vida. Eu pelo menos consegui meter o bichinho aos meus filhos e os dois ou foram já ou ainda são dirigentes associativos e isso dá-me um prazer enorme, não é? Porque, apesar de tudo, eu fui durante tantos anos dirigente, já não estou a falar só do sindicato, estou a falar da outra associação desportiva à qual pertenci durante tantos anos e eles perceberam sempre e apesar das muitas dificuldades, dos muitos problemas, mas viram que era gratificante os pequenos ganhos, sucessos, pequenos, grandes sucessos, ou mesmo derrotas que íamos tendo ao longo e que nunca desistimos. Portanto, isso foi, conseguir colocar esse bichinho já não é mau. Mas, infelizmente, há muita gente que não está para ajudar. Bom, mas de qualquer forma, então eu ia terminar agradecendo mais uma vez o nosso muito obrigado à Deolinda, à Isabela, à Isaura, também já tivemos a oportunidade de agradecer pela vossa partilha, pela vossa experiência, pela vossa reflexão, bem-ajam, foi mesmo muito bom. E temos que deixar aqui a nossa saudação, eu acho que temos que deixar a nossa saudação não só às muitas mulheres, mas também aos muitos homens, porque isto é feito de mulheres e homens, que nos dias de hoje, apesar de todas as dificuldades, continuam a manter viva a chama do associativismo, que é isso que é necessário, não é? Continuarmos com o associativismo. Bom, então boa tarde a todas e a todos, foi um prazer estar convosco e até uma próxima vez.